A menos de uma semana da eleição, Lula oscila 1 ponto para cima e Jair Bolsonaro se mantém estável na disputa à presidência da República. Os dados são da mais recente pesquisa IPEC divulgada ontem. No primeiro turno, o petista, que tinha 47% na semana passada, aparece agora com 48% das intenções de voto. O presidente se manteve com 31%. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, repetindo os números. Lula, pesquisa IPEC divulgada ontem. Lula, 48% das intenções de voto, Bolsonaro, 31%. Ciro Gomes, do PDT, oscilou de 7% para 6%. Simone Tebet tem os mesmos 5%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, surgem com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos, 4%. Eram 5% na semana passada e 4% não sabem ou não responderam. Segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 35%. E daqui a pouquinho na Band News FM a gente traz todos os detalhes, outros recortes também dessa pesquisa IPEC sobre a corrida ao Palácio do Planalto. Ainda falando de pesquisas, saíram levantamentos nas disputas aos governos estaduais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, Eduardo Leite lidera a disputa. Os detalhes chegam com Jean Costa. O ex-governador Eduardo Leite, candidato do PSDB, segue na frente na intenção de voto na pesquisa do Rio Grande do Sul. Conforme a nova pesquisa IPEC para o Palácio Piratini, Onyx Lorenzoni, do PL, aparece na sequência com 25% e Edgar Preto, do PT, com 15% da intenção de votos. O levantamento do IPEC ouviu 1.808 pessoas entre os dias 23 e 25 de setembro, em 85 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa completa você ouve ao longo da nossa programação local. Em São Paulo, Fernando Haddad, do PT, segue à frente na disputa ao Palácio dos Bandeirantes, com 31% das intenções de voto, segundo a mais recente pesquisa Genial Quest. Na semana passada, ele tinha 33%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, estão agora tecnicamente empatados, quase numericamente empatados. O ex-ministro passou de 20% para 21% e o atual governador cresceu de 15% para 20%. Margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo. Carol Villar, do Unidade Popular, Antônio Jorge, da Democracia Cristã, Gabriel Colombo, do PCB, Vinícius Poit, do Novo, e Alves César, do PDT, têm 1% cada. Brancos e nulos somam 12% e 11% estão indecisos. No Rio de Janeiro, o atual governador Cláudio Castro aparece em primeiro lugar. Fala, Gabriela Souza. Candidato à reeleição do PL, Cláudio Castro cresce 4 pontos percentuais e abre vantagem de 12 pontos para Marcelo Freixo, do PSB, na disputa para o governo do Rio. Os dados são da pesquisa Genial Quest. Segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira, o atual governador tem 35% das intenções de voto, enquanto o deputado federal aparece com 23%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao estudo do último dia 15. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, aparece com 9%. Paulo Ganimi, do Novo, Juliette Pantoja, da Unidade Popular, Eduardo Serra, do PCB e Ciro Garcia, do PSTU, têm 2% cada. O Wilson Witzel, do PMB, aparece com 1%. Brancos e nulos somam 13%, enquanto 11% não souberam responder. Em Minas Gerais, Romeu Zema lidera a disputa. Fala aí, Bruna Vale. Em pesquisa de intenção de voto para o governo de Minas Gerais, realizada pela Genial Quest e divulgada nesta segunda-feira, o governador do estado e candidato à reeleição, Romeu Zema, do Novo, lidera a disputa, mantendo 47% das intenções desde a última pesquisa do Instituto. Alexandre Calil, do PSD, aparece em segundo lugar com 30%. Em relação à última pesquisa, o candidato oscilou 2 pontos para cima, ainda dentro da margem de erro. Mais detalhes na programação Band News Minas. E mais de 600 brasileiros devem votar no... O que eu falei? 600? Isso. Mas tá certo, são mais de 600. São mais de 600. Muito mais de 600. Muito mais. Muito, 600 nisso. Mais de 600 mil brasileiros devem votar no exterior. João Pedro Melo. Quase 700 mil brasileiros que moram no exterior estão aptos para votar nas eleições deste ano. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o número é quase 40% maior que o da última eleição geral em 2018,
quando 520 mil brasileiros participaram desse processo. Os eleitores vão poder votar em 181 cidades estrangeiras, porém, exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Lisboa é a cidade com a maior quantidade de eleitores, seguida de Miami e também de Boston, ambas nos Estados Unidos. Ainda segundo o TSE, também há um número considerável de eleitores em Nagoya, no Japão, e em Londres, na Inglaterra. E você já sabe, hein? Pedro Melo, Boston. Boston. No domingo, a eleição... Paulo Olha, mas... Paulo Boston. Hoje vai ser o dia inteiro, assim. No domingo, eleição em todo o Brasil tem cobertura completa e programação especial aqui na Band News FM, claro, né? Tudo que você precisa saber para votar. A movimentação dos candidatos e dos eleitores e, claro, a expectativa e o resultado das urnas. A partir das 5 horas da tarde, este trio aqui, Luiz Megali, Sheila Magalhães e Carla Bigato, comanda a programação com as análises de Eduardo Oineg, Dora Kramer, Fernando Schiller, Mônica Bergamo, Antônio Lavareda e mais convidados especiais, porque esses daí, ó, são de todo dia. Não, mentira. Esses são convidados super especiais também. 9 horas da noite, Reinaldo Azevedo vem com É da Coisa especial, ao lado de Alexandre Bentivolio e Bob Furuia. Uma coisa só. Até quinta-feira a gente tem a propaganda. Quinta tem a propaganda, é isso, né? Tem. Entre Quinta 7 tem. e 7h25 Quinta é o último dia, é. E aí na sexta-feira não tem mais. Sexta-feira não tem. Exatamente. Uhum. Tá bom. Como é que é o dress code pra domingo, Sheila? De novo, sem gravata, é isso? Rapaz, não tem uma recomendação expressa do grupo, porque naquele dia era debate, né? Domingo agora não tem o então. debate, a gente segue Agora a nossa vida. Agora é a festa da democracia, É. propriamente então dá pra vir com uma dita. camisa bem estampada, bonita. Gravata smoking, borboleta. né, no caso. Isso. Smoking. Tá. É bom. isso? Fechado. Fechou? Gravata borboleta. Olha, Megali, a partir de hoje nenhum eleitor pode ser preso, mas há exceções. O Rafael Procópio conta quais. A partir de hoje, os eleitores não poderão ser presos ou detidos, exceto em casos de crimes inafiançáveis ou em prisão em flagrante. A chamada imunidade eleitoral é dada tanto a candidatos quanto a eleitores e é uma forma de garantir a presença da população na votação. A imunidade para o eleitor será mantida até 48 horas após a realização do primeiro turno. No caso dos candidatos, a imunidade começou no último dia 17 e também se segue até o término do primeiro turno. É bem uma camisa do campeão da Sul-Americana, hein? Se tudo der certo no sábado. No domingo vem com a camisa pra comemorar, que tal? Pode ser? Eu acho inadequado. Tá bom. Pode. Pode. Deve. É de bom tom? Não, fala quem são os finalistas, né? Universidade Del Valle e São Paulo Futebol Clube. Quais são as cores do Del Valle? É branco e preto, se eu não me engano. Ih, olha lá. Tá. Tá lá o quê? Nada, não, tô só perguntando, só a título de informação. Tem manchete disso, tá dizendo Sandro Badaró, tá. viu? Daqui a pouquinho. Fala, Sandrinho. Isso. Independente Tá, Del Valle. entendi. Independente Del Valle. Independente Del Valle. Confuso hoje. Tá bom, é preto e branco é preto mesmo. e branco mesmo, né? Acertei as cores. Preto e branco, acho que tudo bem. Terno preto, camisa branca. Ó, então. Por que eu faria isso? Você não falou campeão da Sul-Americana? Mas não vai ser o Desculpa, tô Independente Del brincando, Valle. tá, São Paulino? Eu tô só E se eu colocar um terno corroborando. preto, uma camisa persegue. branca e um lenço vermelho bonito? A senhora persegue Tá o São resolvido. Paulo. Então, sei lá. Vambora? Bom, vamos Vamos. voltar pros outros destaques, porque ontem foi um dia pesadão, né? Demais. A gente teve esse- Muito violento, né? Eu acho que era você, né, Megali? Eu acabei pulando Não tem aí na problema. sua frente. A polícia da Bahia ainda apura o que levou um adolescente a abrir fogo contra alunos em uma escola de Barreiras. Uma cadeirante morreu. Fala, Paloma Moraes. É enterrada hoje às 9 da manhã na zona rural de Barreiras, no oeste da Bahia, a estudante Jeane da Silva Brito, de 19 anos. A jovem usava cadeira de rodas e morreu ontem na Escola Municipal Eurídia Santana, depois de ser atingida por tiros e golpes de faca. O agressor, uma adolescente de 14 anos, que não teve o nome divulgado, segue internado em estado grave no Hospital do Oeste, onde passou por cirurgia. Ele foi baleado 3 vezes por uma pessoa que estava no colégio no momento do ataque. O atirador chegou à instituição em maio, vindo de Brasília, junto com o pai, um policial militar da reserva, a quem pertence a arma usada pelo adolescente. As investigações da ação que deixou 5 mortos no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Quem vai trazer os detalhes é a Luana Bernardes. Ruas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, amanheceram desertas e moradores estão apreensivos um dia após a operação policial que terminou com a morte de 5 suspeitos e 26 presos. O clima ainda é tenso na região. A operação de ontem teve início após a polícia identificar que traficantes se preparavam para atacar uma comunidade controlada por rivais. Um morador foi feito refém
refém em uma casa na comunidade Baixa do Sapateiro. Enquanto filmavam a situação, os criminosos chegaram a fazer uma transmissão ao vivo na internet para negociar a rendição. 2 das principais vias expressas da cidade, as linhas vermelha e amarela, chegaram a ser fechadas e motoristas ficaram no meio do fogo cruzado. Ainda no Rio de Janeiro, a família do ex-presidente da Vila Isabel, assassinado no último domingo, é assaltada. É mole, a caminho do IML. Marcos Sadoc. A família do ex-presidente da Vila Isabel é assaltada no caminho para a liberação do corpo de Wilson Vieira Alves no Instituto Médico Legal. Moisés, como é conhecido, foi assassinado no domingo em um posto de gasolina na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Chayane Cesário, musa da Portela, a mãe e o filho de Moisés foram assaltados na Avenida Brasil, no trecho de Manguinhos, na Zona Norte. Celulares e uma bolsa foram roubados. A Delegacia de Homicídios investiga a morte e não descarta nenhuma possibilidade. Como o ex-presidente da Vila foi preso em 2010 pela Polícia Federal, acusado de contravenção, uma das suspeitas é a disputa do jogo do bicho. É isso aí. O retrato muito bem acabado do que se tornou o Rio de Janeiro. Do que, de certa maneira, se tornou o Brasil, mas o Rio de Janeiro é o retrato mais vívido, mais bem acabado daquilo que é o Brasil. Foi uma coincidência? Foi uma humilhação extra imposta à família da vítima? Não sabemos, mas seja o que for, é deprimente, né? É inaceitável que brasileiros vivam dessa maneira, a caminho do IML, para se despedir de alguém querido. Você ainda é assaltado, vítima 2 vezes em uma semana da violência urbana, da pior tipo de violência, né? No caso do assassinato. Cidade dominada pelo tráfico de um lado, pela milícia de outro. Contra o tráfico, a polícia até realiza operações, mas operações que podiam muito bem ser batizadas de enxuga-gelo, porque sai um, morre um, cai um, sobe outro, ainda mais violento, ainda mais sanguinário. E no caso das milícias, estranhamente, os governos meio que deixam barato, deixam agir. E a cidade inteira vai sendo dominada pelo sentimento de insegurança gerado por uma realidade de insegurança. Eis o nosso querido e lindo Rio de Janeiro, vitrine do Brasil lá fora. No Sergipe, a Polícia Federal indiciou 3 policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo Santos, na cidade de Umbaúba. O caso aconteceu em maio deste ano, às margens da BR-101, quando a vítima, depois de abordada e imobilizada, foi colocada no porta-malas de uma viatura. Na sequência, uma bomba de gás lacrimogêneo é jogada dentro do veículo. Genivaldo morreu, de acordo com o laudo do IML, por asfixia e insuficiência respiratória. Os policiais vão responder pelos crimes de abuso de autoridade, homicídio qualificado, e o inquérito será encaminhado ao Ministério Público Federal. Uma sonda da NASA altera a trajetória de um asteroide que poderia entrar na rota da Terra. Fala aí, Arthur Queiroz. O asteroide atingido por uma sonda da NASA agora se torna uma grande poeira, com toneladas de partículas no espaço, orbitando em uma espécie de cratera de aproximadamente 10 metros. O teste inédito foi realizado para avaliar a capacidade de desviar a rota de corpos celestes que poderiam, em um futuro não preciso, entrar em rota com o nosso planeta. A Agência Aeroespacial Americana esclareceu que na história não há qualquer ameaça do tipo conhecida. O asteroide foi escolhido porque estava relativamente perto da Terra, a uma distância de 9,6 milhões de quilômetros. O programa contou com um investimento de mais de 330 milhões de dólares. Gente, é incrível, né? Que triunfo do ser humano conseguir mudar. Não é que mudou o sentido de um asteroide gigantesco. Transformou o bichão em poeira cósmica. Pá! Não foi como a gente imaginava, né? Uma bola de sinuca desviando a trajetória da outra. Ela devastou o meteoro, que se fosse uma ameaça para a Terra, não era e não existe uma ameaça desse tipo, deixaria de sê-lo. É coisa de filme de ficção, literalmente coisa de filme de ficção, com a diferença de que existe spoiler para filme de 1999, Carla Bigato. Lá a gente teve que mandar o Bruce Willis, né, para posicionar a bomba no asteroide e ele, infelizmente, virou poeira cósmica junto com o bichão. Dessa vez não foi nem necessário. Incrível, hein? Se acontecer algum dia, de fato, algo parecido, estamos prontos para qualquer coisa. Sabe qual era o tamanho dele? Qual? O Maracanã.
mais ou menos. Eita! E virou nada, então. Era do tamanho exato do Coliseu. Do Coliseu de Roma. Então, do tamanho de um grande estádio aqui no Brasil e virou nada. Uau! Parece pouco, mas é suficiente para causar um grande cataclisma, enormes tsunamis, caso caia em algum lugar desfavorável. Claro que é. Agora, por um lado, a gente tem isso acontecendo no espaço. Será que não é uma forma, sei lá, olha eu conjecturando aqui, de os Estados Unidos e a NASA demonstrarem algum tipo de poder bélico aí, sei lá, né? Vai que a gente tá falando tanto em armamento nuclear e levantamento dos países que têm armas nucleares aí, que sei lá, né? De repente é também uma tentativa. Tudo bem que, assim, uma operação como essa não é montada da noite pro dia, né? Isso aí são anos. 330 milhões de dólares. Muita grana, exatamente, para fazer esse tipo de teste. Então, não sei, mas o momento... Né, mas é legal, cara. A corrida espacial foi o lado bom, o único lado bom da Guerra Fria. Sim, é verdade. As duas superpotências disputando ali para ver quem podia mais. Colocamos um satélite, agora colocamos um cachorro. Colocamos um ser humano, tudo isso, a Rússia, a União Soviética. Aí os Estados Unidos deram o nocaute, colocando um homem na Lua. Isso, colocamos a bandeira. Isso foi, né? Isso foi legal. Agora a gente tá falando de colonização de Marte, de voltar pra Lua, a gente avançou bastante graças a isso, sem dúvida. Agora também, tanto dinheiro, tanto planejamento para uma situação hipotética. Será que a NASA sabe de alguma coisa que a gente não sabe ainda? Para com isso. Sabe Deus, nada. Nos filmes é sempre assim, né? Eles falam, vamos fazer uma operação pra testar, porque não sei o quê, que na verdade a correria já tá, porque tem um outro asteroide já se aproximando da... Não, brincadeira, gente. Não tem nada, não olhe pra cima. É conspiração, não tem NASA. Não olhe. Não tem NASA. Vários ouvintes participando, tá? Falando disso. Olha, Megalho, o impacto pulverizou pequena parte do asteroide, o suficiente para desviar a sua rota. O asteroide está inteiro, diz outro ouvinte, porém foi feita uma cratera de 10 metros, o suficiente, portanto, para desviar a rota. Então pronto. Não virou pó. Tá bom. Mas desviou. Então, que é o que importa. Então a figura de linguagem é da bola de sinuca mesmo. E felizmente não desviou pra cá, né? Fez um buraquinho na bola de sinuca. Fez um buraquinho, o suficiente para que ela fosse pra outra caçapa. Vamos falar de outro tipo de esporte? A seleção brasileira faz hoje o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Tite encara a Tunísia às 13h30 da tarde em Paris. Yuri Queiroga. Tite diz que planeja usar o atacante Pedro no amistoso da seleção brasileira diante da Tunísia hoje. Porém, nas palavras do treinador, ainda não é certo que isso aconteça. Tite ainda afirmou que não será essa sequência de amistosos na França o fator determinante para a convocação ou não do centroavante do Flamengo para a Copa do Mundo. É a ideia. Mas independentemente, eu já tenho o diagnóstico de Pedro. Ele já esteve na seleção brasileira, para quem não está lembrando. Ele já jogou na seleção brasileira. Ele já teve atuação, já treinou conosco, já machucou e teve que voltar. Então eu sei o que o Pedro pode. Não vai ser só esse jogo que vai determinar uma característica específica em relação. Bom, terminou ontem a última rodada, a última no sentido de a mais recente rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que confirmou, né, o acesso do líder Cruzeiro com a vitória por 3-0 sobre o Vasco na quarta-feira passada. E os matemáticos já fazem as suas contas, né, sobre a possibilidade de que os times subam ou permaneçam na segunda divisão. O Grêmio, que é o segundo colocado, depois da vitória sobre o Sport, foi de 88% para 95% de chance de retornar à primeira divisão. Viva! O Bahia empatou com o Operário, mas tem 93%. Então é uma grande chance de que os três grandes estejam de volta. O Vasco perdeu, mas o Londrina perdeu também. E o time teve uma leve queda na possibilidade matemática de acesso, mas fora da margem de erro. 68% para 63%. Estou vendo aqui no G1. O Londrina é o quinto colocado, mais próximo do Vasco. Tem 15% de chances de subir depois da derrota para a Ponte Preta. Então, por enquanto, as coisas permanecem inalteradas. Hoje subiriam os 4 gigantes, os 4 times que já foram campeões brasileiros. 7h24, é isso. Daqui a 20 segundos a gente reúne a nossa rede. Foram 25 minutos de noticiário para quem está no YouTube, para quem está na Band Play, para quem está nas nossas redes sociais. A gente agradece demais o esforço que o nosso ouvinte tem feito, inclusive de aprender a mexer nesses balagandãs que muita gente não sabia. Agora a gente volta a falar para o rádio, que é a nossa grande vocação.
Acabou! Menos um. Faltam poucos agora. Agora falta o de quarta e falta o de quinta. Pro INEG, a notícia é ruim, ainda faltam 3. O de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã, pelo menos nesse segundo turno. Isso. Porque havendo o segundo turno na eleição presidencial, nas eleições estaduais, aí não tem jeito. Na sequência, o horário eleitoral volta, já na semana que vem. Mas, por enquanto, é até quinta. Na sexta-feira já não tem, tá? A gente volta à programação normal. Tá todo mundo aqui, Carla Bigato, fala Carlinha. Oiê, bom dia, gente. E Sheila Magalhães, e aí, Sheila? Fala, bom dia. Vocês querem trocar uma ideiazinha com o nosso ouvinte antes de partir para as manchetes ou vambora? Vamos nessa, tem bastante coisa de eleição nessa semana aqui. Todo dia de pesquisa, todo dia de ter muito assunto para tratar desses números aqui. Vamos nessa? Vamos nessa. Principais destaques desta terça-feira, 27 de setembro de 2022. A vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto passa de 16 para 17 pontos, segundo a mais recente pesquisa IPEC, divulgada ontem. Primeiro turno, petista surge com 48% das intenções de voto, contra 31% do atual presidente que concorre à reeleição pelo PL. Na semana passada, Lula tinha 47%, Jair Bolsonaro os mesmos 31%, margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, repetindo, pesquisa mais recente, 48% para Lula, 31% para Jair Bolsonaro. Ciro Gomes oscilou de 7% para 6% e Simone Tebet tem 5%. Soraya Tronic do União Brasil e Felipe Dávila do Novo aparecem com 1% cada e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos passaram de 5% para 4%. 4% não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, portanto excluindo brancos e nulos, Lula atinge 52%. Aí na margem de erro varia de 50% a 54%, indicando a possibilidade de vitória no primeiro turno. Bolsonaro aparece com 34%, ainda falando de votos válidos. Ciro Gomes com 6% e Simone Tebet 5%. Vamos lá, recorte por regiões agora. Lula segue à frente no Nordeste, oscilou de 63% para 62% e Bolsonaro cresceu de 18% para 23%. No Norte e no Centro-Oeste, o petista se manteve com 42%. O presidente variou de 38% para 36%. Sudeste, Lula passou de 43% para 45% e Bolsonaro oscilou de 32% para 33%. No sul do país, o presidente lidera, mas caiu de 41% para 38%, enquanto o petista recuou também, de 38% para 35%. Entre as mulheres, só variações. Lula de 50% para 51% e Bolsonaro de 27% para 26%. Entre a população mais pobre, aqueles que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, o ex-presidente oscilou de 51% para 53%. E Bolsonaro também variou para cima, de 27% para 29%. Entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, Lula cresceu de 32% para 38% e o presidente caiu de 47% para 44%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 35%. Ainda segundo o IPEC, a rejeição a Jair Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima. Agora, 51% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente. Lula aparece na sequência com 35% de rejeição e Ciro Gomes vem logo depois, rejeitado por 14% dos eleitores. Entre os entrevistados na pesquisa, 83% afirmam estar totalmente decididos sobre o voto desse domingo. O índice é de 90% entre os que votam em Lula e de 87% entre os que dizem votar em Bolsonaro. Entre os eleitores de Ciro Gomes, 52% ainda consideram mudar o voto. O IPEC ouviu 3.008 eleitores entre os dias 25 e 26 de setembro em 183 cidades brasileiras. Nível de confiança de 95%, registro no TSE 01640/2022. Na campanha, Lula se reuniu com artistas e influenciadores. Mais informações com o repórter da Band, Caian Messina. Uma live recheada de cabos eleitorais famosos, cantores, artistas e influenciadores. A campanha do ex-presidente Lula foca em 3 objetivos principais: diminuir a abstenção, tentar ganhar o apoio de bolsonaristas arrependidos e buscar o voto útil, tudo no esforço de vencer a eleição em primeiro turno. Uma meta é conquistar votos de eleitores de Ciro Gomes, que está em terceiro nas pesquisas, longe dos líderes. O cantor e compositor Caetano Veloso, por exemplo, que já foi eleitor de Ciro,
divulgou o vídeo em que lança a campanha Tira Voto, em defesa do voto útil em favor de Lula. Ele cita o ex-governador Leonel Brizola, fundador do PDT de Ciro. Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira. Então... Na live, Lula falou em esperança. Eu acho que o Brasil está chegando a um momento histórico, eu acho que esperado por muita gente, a possibilidade da gente recuperar o prazer de viver, o prazer de ser feliz, o prazer de reconquistar a democracia, é muito importante. Então, eu acho que hoje é o começo de um dia, sabe, muito, muito especial. Hoje nós estamos começando a construir de verdade o Brasil da esperança. No domingo, o ex-presidente esteve na quadra da Portela, no Rio de Janeiro. Recebeu o apoio de setores da comunidade do samba e do prefeito da cidade, Eduardo Paes, do PSD, partido de centro cortejado pelo PT em caso de segundo turno. Na campanha de Jair Bolsonaro, a expectativa é que a eleição seja decidida no segundo turno. O destaque é de Valteno de Oliveira. O presidente Jair Bolsonaro passou a manhã de segunda-feira em Brasília, acertando os detalhes para a última semana de campanha. Além de mais uma ida ao Nordeste nesta terça, a previsão é que o candidato do PL faça mobilizações em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O presidente Jair Bolsonaro pretende ainda aproveitar todo o espaço na mídia para participar de entrevistas e debates, como fez no último sábado no SBT, sem a presença de Lula, o principal adversário. Além da mulher Michele, o presidente tem orientado os ministros a comparar o governo dele com o dos petistas. Foi isso que fez nesta segunda-feira o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, General Ramos, em entrevista ao Band News TV. O importante, por que ele quer continuar? Poxa, ele quer continuar, e se Deus quiser será reeleito, porque ele quer dar continuidade ao que ele está fazendo de bom para o nosso país, para o meu país, né? Porque o outro candidato diz que vai fazer um bocado de coisa. Por que não fez nos 13 anos que ele estiver na frente? Apesar da maioria das pesquisas mostrar Bolsonaro atrás, o comitê de campanha do candidato do PL tem avaliações internas que mostram outros resultados e está otimista que a eleição irá para o segundo turno, quando eles acreditam que o jogo será zerado. Qual é o dia da festa da democracia? É o dia das eleições. Do outro lado, não tem povo na rua. Vai ganhar no primeiro turno? Eu acho difícil. Difícil não. Impossível. Impossível. E ponto final. E nós sabemos que todas as eleições limpas, transparentes, o resultado tem que ser respeitado por quem quer que seja. A ordem é que nesses últimos dias, antes do primeiro turno, a campanha reforce, por meio das redes sociais, o uso do verde e amarelo e mostre o apoio popular manifestado nas ruas por onde passou Jair Bolsonaro. Depois de muita pressão para abandonar a disputa, Ciro Gomes, do PDT, reafirmou o compromisso da candidatura ao Palácio do Planalto, como ontem a gente já falava aqui, né? Nenhuma novidade. Em um manifesto divulgado em São Paulo, ele fez críticas à ideia do voto útil e à polarização entre Lula e Bolsonaro. Não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com essa farsa. Tenho compromisso de vida e de morte com a luta por um Brasil melhor e nada me amedrontará nem irá me deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância. E meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Bom, Simone Tebet, do MDB, cancelou compromissos no Paraná por causa do mau tempo, que impediu o pouso do avião de campanha. No Rio Grande do Sul, a senadora se encontrou com o ex-governador Eduardo Leite, do PSDB, candidato à reeleição no estado, e prometeu zerar as filas das creches, priorizar a educação e dar oportunidades iguais às mulheres no serviço público. A gente já falava aqui na programação da internet, mas não custa repetir, domingo é dia de programação muito especial na Band News FM. Desde as primeiras horas da manhã, você acompanha a movimentação nas ruas, votos dos candidatos, relatos de urnas quebradas, tudo que você precisa saber para votar tranquilo. E a partir das 5 da tarde, estaremos nós aqui, nós três, com os nossos colunistas, Eduardo Oineg, Dora Kramer, Mônica Bergamo, Fernando Schiller, Antônio Lavareda, convidados especiais. Logo depois, às 9 horas da noite, tem o É da Coisa especial com o Reinaldo Azevedo. Então, pode ficar conosco desde as primeiras horas da manhã de domingo, porque eleição é o grande tema, é o nosso Natal, né?
Dia de eleição é o dia mais importante do ano aqui na Band, disparado. Então já está feito o convite para que você nos acompanhe durante o dia todo. Tribunal de Contas da União dá detalhes da parceria feita com o TSE para auditar as urnas eletrônicas. O destaque é de Márcio Rocha. Além da já anunciada auditoria em mais de 4 mil urnas eletrônicas, o Tribunal de Contas da União vai analisar também outras 540 durante o pleito eleitoral, marcado para 2 de outubro. De acordo com o TCU, essas análises serão feitas em cada capital das 27 unidades da Federação Brasileira e 2 auditores do órgão irão a 20 sessões eleitorais para capturar a imagem dos boletins de urna desses locais. Esses 540 boletins serão enviados para Brasília e uma equipe de plantão vai iniciar a análise dos dados logo após o fim da votação. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, negou que a medida seja uma espécie de apuração paralela. E auditoria é coisa séria, exige a observância de todo um rito. O que nós vamos ter é uma coleta de dados absolutamente inicial. E a partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso. Há algumas exceções, são 3 situações. O Lucas Josino está com a gente e vai trazer os detalhes. Fala, Josino, bom dia. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você, para o Megali, para a Carla, para os nossos ouvintes. Uma ótima terça-feira a todos, dando continuidade à nossa série de reportagens nessa semana especial aqui na Band FM, semana de eleições. Hoje a gente fala sobre essa lei que é bastante polêmica e começa a valer a partir de hoje, 5 dias antes das eleições. Nenhum eleitor pode ser preso. São 3 exceções, como você disse. A primeira delas, em caso de flagrante. A segunda, condenação por crime inafiançável. E a terceira, por desrespeito a salvo-conduto, quando uma pessoa é impedida por outra de votar. Essa lei fica em vigor até 48 horas depois das eleições, até a próxima terça-feira. E a finalidade, de acordo com o que nós apuramos e conversamos com alguns especialistas, alguns juristas, é garantir o livre exercício do voto e evitar que prisões interfiram no resultado das eleições. São vários casos polêmicos. Em 2010, para a gente lembrar não sei se vocês se lembram, um homem acusado de matar a mulher, de jogá-la de um prédio do 3º andar em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, fugiu depois de ter sido acusado pela própria polícia e também pela justiça, só que, amparado pela lei, ele voltou na época das eleições. Inclusive deu uma entrevista coletiva, conversou com os jornalistas e depois fugiu novamente. Ele não foi preso e ainda permanece foragido. Esse crime aconteceu em 2010. Sheila. Obrigada, Josino. Que loucura, hein? Eu tava falando, nossa, foi na última eleição? Quando é que foi que ele falou? 2010. 2010. Tá foragido até hoje. Megali, se ser bonito fosse crime, você estaria preso amanhã. Ó! Gostou? Em flagrante, né? É flagrante. Gostou dessa? Obrigado, Carla. Essa é pra usar, hein? Que você tá tem poucos aí? dias pra usar. Tá estranho isso, de dinheiro né? emprestado? O que é isso? Tá esquisito. Desconfia. Em frente, o TSE e o STF vão analisar os disparos em massa feitos por uma empresa terceirizada no Paraná. Ângelos Fire. O governo do Paraná e a Algar Telecom têm até sexta-feira para explicarem o disparo em massa de mensagens de texto em favor do presidente Jair Bolsonaro do PL. O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, também determinou a interrupção dos SMS sob pena de multa diária de R$50 mil. No final de semana, a partir de um número vinculado a serviços do governo estadual, foram disparadas mensagens de apoio a Jair Bolsonaro com ameaças golpistas ao Congresso e ao STF. A Algar Telecom, empresa terceirizada responsável pelas operações do número, reconheceu que as mensagens partiram de sua plataforma e que tomou as providências cabíveis. O ministro Benedito Gonçalves, apesar da gravidade dos fatos, avaliou que as autoridades administrativas paranaenses agiram de forma efetiva para impedir a continuidade dos disparos em massa. Os outros assuntos do dia. Sabe aquele empresário acusado de agressões em São Paulo? Ele ainda não se apresentou às autoridades. É aquele empresário que foi flagrado agredindo uma frequentadora de uma academia de ginástica pelas câmeras de segurança. E aí uma enxurrada de outras denúncias acabou aparecendo. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o Bruno Capozzi. O empresário Thiago Brenan, acusado de agredir uma mulher depois de uma discussão numa academia, não se apresentou à justiça dentro do prazo estipulado. A determinação era de que ele voltasse ao Brasil e entregasse o passaporte até sexta-feira passada, o que não aconteceu.
Thiago Brenan viajou aos Emirados Árabes antes de a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público e torná-lo réu pelos crimes de lesão corporal e corrupção de menores. A promotoria o acusa de agredir a modelo e de incentivar o filho dele, menor de 18 anos de idade, a ofendê-la. O Ministério Público houve mais vítimas nesta semana. Elas denunciam estupros e agressões, como serem obrigadas a fazer tatuagens com o nome do empresário. O Carla, você começou a ler essa manchete, eu demorei pra sacar quem era, porque tem tantos babacas agredindo mulheres ultimamente. Verdade, né? Agredindo verbalmente, agredindo com chutes, agredindo com socos, agredindo com mangueira de lavar calçada. E que não se apresentam às autoridades depois, né? E que, exatamente, não são tão corajosos assim quando tem de assumir aquilo que fizeram. É incrível. No Rio de Janeiro, pelo menos 7 fuzis são apreendidos na operação que terminou com 5 mortos no Complexo da Maré. Gabriela Souza. Um dia após a operação policial que terminou com a morte de 5 suspeitos e 26 presos, o clima ainda é tenso no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ruas amanheceram desertas e moradores estão apreensivos para sair para o trabalho. A operação de ontem teve início após a polícia identificar que traficantes se preparavam para atacar uma comunidade controlada por rivais. Um morador foi feito refém em uma casa na comunidade Baixo Sapateiro enquanto filmava a situação. Os criminosos chegaram a fazer uma transmissão ao vivo na internet para negociar a rendição. 2 das principais vias expressas da cidade, as linhas vermelha e amarela, chegaram a ser fechadas e motoristas ficaram no meio do fogo cruzado. A polícia da Bahia ainda investiga a motivação do ataque que provocou a morte de uma cadeirante numa escola de Barreiras, no oeste do estado. Esse cara que entrou ali, entrou armado, mas não tinha só arma, tinha também um facão com ele, tinha uma espécie de bomba caseira. O Luiz Felipe Veloso vai contar os detalhes. É analisado pela polícia o conteúdo publicado na internet pelo jovem de 14 anos que matou uma adolescente durante um ataque a uma escola em Barreiras, no oeste da Bahia. As mensagens postadas e os grupos que o atirador participava podem ajudar a determinar os motivos que levaram ao atentado, que resultou na morte de Jeane da Silva Brito, de 19 anos. Em publicações, o adolescente demonstrava planejar o crime havia meses. Ele também postou fotos de máscaras e roupas pretas, da mesma forma como estava vestido quando invadiu a escola. O atirador permanece internado em estado grave no Hospital do Oeste. Aluno da escola, Pedro Nascimento, conta que viveu momentos de tensão durante o ataque. A gente foi lá pro banheiro feminino, aí a gente entrou lá e ele ficou atirando na porta. Quando a gente ia saindo, a gente viu o corpo da menina, a cadeirante, lá na cantina. Aí a gente ficou assustado. Jeane será enterrada hoje às 9 da manhã na zona rural da cidade. Ela usava cadeira de rodas e morreu no local depois de ser atingida por tiros e golpes de faca. Na internet, amigos, colegas e familiares dela publicaram homenagens, inclusive um vídeo antigo em que Jeane fala da importância da convivência com outras pessoas na escola. Ainda não se sabe, portanto, se ela, Jeane, era o principal alvo desse assassino, né, de 14 anos de idade que entrou lá. Por isso a motivação ainda é investigada, mas as apurações até aqui mostram que ele já tinha feito ameaças contra outros estudantes, que vinha planejando já esse ataque na escola, mas enfim, não há até aqui uma informação concreta de que ela seria o principal alvo, né? Como aparentemente tudo indica, já que os ataques foram destinados a ela, mas também ela estava impossibilitada de se defender, como outros estudantes que pelo menos conseguiam correr para fora da escola no momento de absoluto terror que esses jovens, esses adolescentes passaram ontem no oeste da Bahia. De cortar o coração. E na Rússia, a polícia apura o atentado que matou 11 crianças e 6 adultos em um colégio. O atentado que terminou com a morte de 17 pessoas. Arthur Queiroz. A Rússia está em luto oficial de 4 dias pelo assassinato em massa de 17 pessoas, a maioria crianças, em uma escola de Yezhevska, na região central do país. Cerca de 1.000 alunos estavam em aula quando um homem, ex-aluno da instituição, invadiu o local com 2 pistolas e abriu fogo. De acordo com a polícia, após o atentado, o atirador de 34 anos de idade tirou a própria vida. As autoridades também disseram que o homem entrou na escola usando uma camiseta com a estampa de uma suástica nazista. O foco das investigações é descobrir se ele planejou o ataque sozinho e qual a motivação. O presidente Vladimir Putin lamentou o caso e o classificou como um atentado terrorista. E ontem, Vladimir Putin, no que foi interpretado como uma provocação aos Estados Unidos, concedeu, meio na moita ali, sem avisar ninguém, a cidadania russa a Edward Snowden. Lembra? Olha. Edward Snowden, que é o ex-funcionário da CIA, que na primeira metade da década passada
divulgou aquele esquema de espionagem, né, em massa, que incluía chefes de Estado, como a nossa, então, presidente Dilma Rousseff. Na época, Dilma até cancelou uma viagem aos Estados Unidos ao saber que era espionada por Barack Obama. Ele fugiu dos Estados Unidos em 2013. Lá, as opiniões se dividem sobre se ele é um herói, né, que foi lá e divulgou um sistema opressivo de vigilância do Estado com o auxílio de empresas telefônicas contra os seus próprios cidadãos, coisa de ditadura, né? Ou se ele é um criminoso, um traidor da pátria por ter exposto dados sigilosos da CIA. Como a questão não é um concurso de popularidade, o que vale é a justiça. E para a justiça, se ele colocar o pé nos Estados Unidos, ele pode ser condenado à prisão perpétua e até à morte, por crime gravíssimo de espionagem e de traição. Está na Rússia, desde então, morando lá. E ontem, no meio de uma concessão em massa de cidadania russa para 72 indivíduos, estava lá o nome do Edward Snowden. Ninguém avisou. A imprensa anotou, foi checar e era ele mesmo. Snowden se disse muito contente e afirmou que tá feliz com a esposa na Rússia, teve um filho lá, também um pequeno russo, e provavelmente não vai voltar nunca mais aos Estados Unidos. E aí fizeram até piada, né? Uma piada com um fundinho de verdade. O Snowden, que tem 39 anos, é um homem em plena forma. Pode ser escalado também? Para lutar a guerra na Ucrânia? Já imaginou? A alegria que vira tristeza assim, né? Não é? Vamos aguardar, não dá para duvidar de nada, né? Nossa Senhora. E Copa do Mundo? Não, mas antes a Sheila vai falar. Não, tudo bem, a gente pode seguir em frente, Sabe depois a gente volta ao tema. Só, tem uma mensagem de um ouvinte aqui, a gente está falando sobre a história do ataque na escola da Bahia, Isso, né, na cidade exato. de Barreiras. Tem ouvinte perguntando, como é que ele estava armado, né, por exemplo. Então, já que a gente voltou aqui ao assunto, é do pai dele, né, essa arma, um policial aposentado. E esse adolescente de 14 anos entrou não só com essa arma, é um revólver calibre 38, entrou com um facão também, tinha uma bomba caseira, como eu disse, e uma machadinha. Isso foi o que foi encontrado pela polícia com esse homem aí, com esse rapaz que entrou na escola, fez os disparos e não bastassem os disparos, né? A jovem, inclusive, foi baleada diversas vezes, mas também teve o corpo ferido por golpes de facão. Deixa eu registrar a mensagem aqui do nosso ouvinte, deixa eu ver se tem o nome dele, Rodrigo, né? Ele tá falando, olha, vocês ficam... Eu acho que chamar a menina de cadeirante o tempo inteiro não é legal, a deficiência não define a pessoa, por mais que seja um dado importante da matéria. Então disse para ele, né? Você tem razão nesse sentido, sim. O fato, na verdade, que a gente destaca aqui, é que por ela ter mobilidade reduzida, é um agravante, né? Ele foi para cima da pessoa que não tinha a possibilidade de fugir. Então, por isso que esse... Vamos chamar de detalhe, vai? A gente está chamando de detalhe aqui, porque isso não define a pessoa definitivamente. Obviamente não era um detalhe na vida dela e da família, porque a pessoa com deficiência ainda, né, sofre demais na sociedade, que não é igual. Mas a gente está colocando aqui, na verdade, como um agravante para mostrar a covardia da ação dessa pessoa. Mas a mensagem faz todo sentido, faz todo sentido, é capacitista, né? Porque resume a pessoa como uma cadeirante, quando na verdade ela é uma pessoa que usa, uma estudante de 20 anos, que frequentava a escola e estava usando cadeira de rodas, né? Só faltou uma informação aqui, o Snowden era funcionário da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. Bom, Copa do Mundo, vamos voltar, ainda dá tempo de comprar ingresso pra Copa do Mundo, Luiz Megali, sabia? Se você tiver ganhado na Mega Sena, né? Isso, acumulou, né? Então. Caro pra burro. Fala, Yuri Queiroga. Começa hoje a última etapa de venda de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo no Catar. A FIFA alertou para a possibilidade de a carga de bilhetes se esgotar rapidamente, mas que lotes adicionais de ingressos serão colocados à disposição por meio de venda e revenda. O limite de compra é de 6 ingressos por partida e 60 bilhetes no total. As vendas acontecem apenas no site fifa.com/tickets. Repetindo, fifa.com/tickets. E hoje a seleção brasileira faz o último amistoso antes do Mundial do Catar. O Brasil encara a Tunísia às 3h30 da tarde em Paris. Os preços dos ingressos variam entre R$360 e 8.460. Não, mas não tem mais esse de R$360, né? Não, claro que não. Óbvio que não. Bom. Os mais baratos já foram embora, mas estou falando aqui do preço oficial. Ah, tá.
Mas como você não consegue encontrar, o céu é o limite. Né? Ingresso para final não será surpresa se bater nos 100 mil reais ou coisa parecida. Aliás, sabem qual é a moeda do Catar? Eu não sabia, tô vendo aqui agora. É o real catarense. Real? Real. 3 real. É, 3 real. 3 reais. E quanto vale um real? Um real vale coisa de 60 centavos de real. Pronto, só para saber. Agora esse aqui, esse vale muito. Esse tem real, hein? Esse tem real. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, Megali? Muito Aquele bem. abraço pra você. Outro, querido. Nesta manhã de terça-feira em que a coisa vai ser quente. Tá meio frio e tal, mas vai esquentar na emoção do torcedor vendo a última partida amistosa da seleção brasileira antes da Copa do Catar. O Brasil vai lá pra catar mais um título mundial, se Deus quiser. Entendeu? É isso aí. Um abraço também pra nossa Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra da Band News FM, e pra Carla Bigato também. Mas e no mais? Quero falar primeiro então de Brasil e Tunísia. Que não é um time ruim como o Gana, não, viu? Mas também não é um timão, é um time ainda meio bobo. O Brasil vai ganhar, mas vai ser apertado. Vai ganhar por 2-1. Anotem aí, hein? E o Palmeiras completando 100 rodadas como líder do Campeonato Brasileiro. Por isso que tá com a bola cheia o Abel Ferreira, que pra mim devia ser o técnico da seleção brasileira até antes da Copa do Mundo. E o Abel, no entanto, ele tornou-se cidadão paulistano, né? Chorou, ficou emocionado. Aliás, eu sou também. E de mais 101 cidades no Brasil. Eu vou completar ainda, se Deus quiser, 170 títulos de cidadão, entendeu? Porque bateu o recorde do Fiore Gilhote, que foi 165 cidades. Mas deixando isso pra lá, o Abel é o grande técnico do momento, sem dúvida alguma, mas ele tá muito chato com o Hendrick. Pô, põe o moleque pra jogar, é uma joia rara, vai explodir. Não é que vai explodir, ele já explodiu. Se ele fica disputando Série B aí, o jogo com a meninada, ele vai perder o afã. Põe logo o moleque no banco lá e põe ele pra jogar uns 20 minutos, porque ele vai jogar os 90 minutos durante muito tempo, no Palmeiras ou num time da Inglaterra que pode pagar 300 bilhões de libras pra ele. Mas vamos aguardar o Brasil com a Tunísia hoje, que seja um jogo quente e que o Brasil vença também. Mas eu tô torcendo agora pelo Neymar, uma grande mala. Deixou o Santos não pela porta da frente, ele e o pai dele, principalmente o pai dele, mas sem o Neymar, a gente não ganha a Copa do Mundo.